Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do House Medcast e hoje estou com uma convidada também super especial. A gente vai falar com uma profissional que une ciência, paixão, prática por transformar vidas e também para quem busca saúde, qualidade de vida, resultado de verdade. Estou aqui com a nutricionista, estudante de medicina, pós-graduada em nutrição esportiva. O currículo dela é enorme, vou deixar ela se apresentar. Ellen, seja bem-vinda, minha amiga também, do coração. Muito obrigada, Carol, Vinícius, por me convidar. Eu tô um pouco nervosa. Será que é a minha cara, assim, ficar nervosa? Quem vê o Instagram, né, não pensa. Mas, enfim, para quem não me conhece, meu nome é Ellen Alves, eu sou nutricionista. Sou pós-graduada em nutrição esportiva, trabalho com emagrecimento há muitos anos. Sou antropometrista ISAC, nível 2. Tá, eu ia dizer essas coisas, mas é tudo difícil. Ainda bem que Sou mestranda em ciências médicas, medicina translacional e tô atualmente estudando medicina. E ainda sou empresária, porque tem a Felinos ainda, né? Eu estava até falando ali nos bastidores, é tanta coisa que eles têm para fazer, que a gente fica assim, ainda bem que deu certo esse episódio, né? E a gente ainda trouxe os dois aqui juntos, né? Que coisa boa. Então, é um prazer, de fato, ter você aqui. Finalmente saiu, né? E como no podcast que Vinícius vai fazer com... Ou já fez? Enfim, a ordem aí eu acho que é depois, né? Vocês começaram, né? Praticamente a nossa empresa, a House Med, né? Foi com vocês que a gente começou e essa amizade aí profissional se estendeu e hoje nós somos amigos aí do coração também. Mas vamos começar aqui o nosso podcast, a nossa participação aqui para a comunidade também que nos acompanha. E vamos começar com quem é Ellen? Uma pergunta difícil, né? Mas quem é Ellen? Ellen, conta pra gente como que você começou seu interesse, especialmente agora na nutrição, né? E depois você pode conversar um pouco mais sobre você, sobre a sua vida pessoal. Conta aí um pouquinho pra gente. Na verdade, eu sempre falo que eu não escolhi a nutrição. A nutrição me escolheu de alguma forma. E aí eu vou explicar a história para vocês entenderem por quê, né? Eu sempre quis fazer medicina. E eu fiz, na época que terminei o terceiro ano, 3 vestibulares. O PE normal, o FPE e o SSA. O SSA a gente faz um seriado, né, a cada ano, 3 anos. O SSA eu fiz para medicina. A UFPE também eu coloquei para medicina. E aí uma amiga minha chegou para mim na escola e disse assim: a gente não pode dar 3 tacadas numa coisa só. Tu tem que colocar um outro curso, porque se tu não passar nos outros, tu não vai passar em nenhum. Meio que ela disse assim, né? Aí ela disse, eu vou colocar o quê? Aí ela, coloca nutrição. Aí eu, mas o que é que um nutricionista faz? Eu nem sabia o que um nutricionista fazia. Aí ela, ele cuida das vitaminas e tu sempre apresenta os trabalhos de vitaminas bem direitinho. Aí foi nessa que eu coloquei para nutrição. Se a gente for olhar de uma perspectiva de tempo, nutrição é uma ciência muito nova, né? De 1980 para cá, 80 e uns quebrados é que a gente vai ter aí formado os primeiros nutricionistas. Então, eu não tinha esse conhecimento, na real, do que um nutricionista fazia. Aí, acabei colocando na UPE normal, vestibular para nutrição. E fiz as 3 provas, né? No SSA, acabou que eu fiquei para ser remanejada para medicina. Não passei, não entrei de primeira. Na UFPE, eu zerei a prova, porque na época as provas tinham provas abertas. E se você zerasse uma prova, você zerava todas as outras. Então, física, eu zerei física, então água abaixo, né? E aí, na UPE, eu passei com uma boa colocação. Se eu não me engano, foi em 4º lugar, alguma coisa assim na época. E aí, minha mãe chegou para mim e disse assim: eu sei que seu sonho é fazer medicina, mas eu não tenho condições de lhe manter num cursinho ou de lhe manter em uma cidade. Para você, eu até fui para Recife, fiz provas. Tu nasceu em Pubi, foi nessa época que tu estava em Pubi? Foi na época que eu estava em Pubi, isso. Minha mãe mora em Serra Branca, que é um distrito de Pubi, né? Assim que fala, amor. Eu acho que é. Né? Distrito. Isso. Distrito de Pubi. Eu sou péssima nessas divisõezinhas e às vezes eu me confundo. E aí eu morava em Pubi na casa da madrinha de casamento da minha mãe, Neide, que eu digo que ela é minha segunda mãe, porque ela me acolheu na casa dela para que eu pudesse estudar o segundo, terceiro ano, porque
Era muito caro para ir e voltar. No primeiro ano a gente nem tinha carro, não tinha ônibus ainda da prefeitura. E se tornava muito cansativo, porque eu tinha que acordar às 5 da manhã para pegar carro de 6 para ir para Ipubi, chegar na escola, estudar. E aí, ou eu pegava um carro que vinha de 5h30 da tarde, chegava muito tarde em casa, ou eu tinha que pegar um ônibus de 9 da noite para chegar em casa quase 11 horas. E aí era muito cansativo. Isso quando tinha ônibus, porque quando eu comecei a estudar, nem carro tinha. Muitas vezes eu fui a pé, 14 quilômetros. Caramba! Ou eu ia pegando carona em carro-pipa, carro de lenha, sabe assim? Até que começou a rodar ônibus para Ipubi, para esse objetivo que era para a escola, né? E aí, voltando à história, né? Eu tava já em Ipubi, e aí eu fiz o vestibular e tal, não sei o quê, passei. Minha mãe disse que eu tinha que fazer porque era a oportunidade que eu tinha. E, sinceramente, eu falo essa história para todo mundo. Eu fui fazer nutrição sem estar com o coração aberto, porque o meu sonho era medicina. Mas minha mãe disse assim pra mim, ela, não fique triste que você vai fazer nutrição e depois você vai conseguir fazer medicina. E aí eu comecei a estudar nutrição e fui me identificando, fui amando. Sabe assim, gostava demais das aulas de gastronomia, principalmente, né? E fui me identificando. E quando eu terminei a faculdade, eu disse, é com isso que eu quero trabalhar. E aí, aquele sonho de fazer medicina ficou adormecido, né? E tô aí, né? Há 9 anos, agora em agosto, fez 9 anos que eu me formei, que eu atuo. Porque eu já fui me formando e já comecei a atuar no consultório particular já. Então, tem 9 anos que eu trabalho como nutricionista. Meu Deus, por isso que eu falo que a nutrição me escolheu, né? Literalmente. Isso aí, agora, né? Tô fazendo outra graduação, mas não pretendo largar a nutrição de forma nenhuma. É uma coisa que te caracteriza já. Assim, você olha assim, ela é nutricionista, mas eu sei que nessa nova fase da medicina, com certeza você vai unir os conhecimentos. Vai ser algo ainda mais a agregar, né? Acho que vai ser bem interessante mesmo. É o propósito. E além disso, ainda tem a área gastronômica que tu ama, né? Também é tua cara. Faz bolo, faz torta, faz tudo que você imaginar, inclusive saudável, né? Que é uma coisa muito difícil aqui. E eu vejo assim, o controle de qualidade é absurdo, porque é um negócio assim que não pode encostar no outro, porque senão tem contaminação de glúten, não sei o quê. Então, assim, é lindo de ver essa tua paixão mesmo por nutrir pessoas, não apenas só no falar, não apenas na técnica, mas também aqui, né? Pela barriga. E que massa, né? Muito bom saber, assim, 14 quilômetros. Caramba. Era uma caminhada de quase 3 horas. 14 quilômetros ainda. Às vezes chegava um cristão de Deus, né? Que a gente conhecia, porque não podia entrar. Às vezes no desespero entrava num carro sem conhecer. Olha o perigo, né? Mas às vezes passava um cristão e dava uma carona na metade do caminho. Já dava uma ajudada. Às vezes o carro quebrava porque não era pista, era estrada de chão e era muito difícil o acesso e a gente tinha que terminar a trajetória a pé, era bem complicado. E aí, em relação a essa questão de cozinhar, eu digo que é a minha terapia. Felipe já sabe, se eu estiver estressada, eu vou pra cozinha, aí eu faço 2 bolos, né, Felipe? Cara dele ali. 2 bolos. Aí começa a cozinhar, e enche a mesa de comida. Aí eu olho assim, quem vai comer isso? Né? Então, assim, além de ser uma válvula de escape para o meu estresse, é também meu hobby. Eu adoro cozinhar. Isso vem aí já desde pequena, né? Eu estava até conversando com uma paciente minha esses dias, que, assim, muita gente não conhece, assim, de onde a gente veio, o que a gente enfrentou, né? Mas é sobre essa questão de cozinha, né? Que ela dizendo, assim, que não sabia como eu dava de conta e tal, e como era a minha rotina, de onde eu era. Aí eu fui explicar para ela que cozinhar, para mim, foi uma coisa que, com o tempo, foi se tornando uma paixão, porque no começo eu meio que era obrigada. Né? Minha mãe, ela tinha uma monocultura de mandioca brava para fazer farinha. Então, ela, além de ser professora no município, ela trabalhava na roça. Até hoje trabalha, inclusive. E ela plantava mandioca, muitas, a gente chama lá, como é o nome que ela diz? Muitas tarefas, né? De mandioca, de uma vez. Aí tinha a época do ano que ela vendia. E aí, para tirar essa mandioca da roça, era um monte de homem. Então, ela me levava para cozinhar enquanto ela estava na roça, fazendo essa retirada, né? Olhando com o pessoal.
E aí, muitas vezes eu cozinhei para 14 homens, 20. E tu novinha? 14 anos, 15. Meu Deus. E Então, eu realmente. também, minha mãe trabalhava fora, meu pai, eu tinha que ficar com a minha irmã, que era mais nova, então eu cozinhava também. Quando foi mais tarde, assim, com 16 anos, eu sempre trabalhei, né? Eu fazia unha, cabelo no fim de semana. No fim de semana, pegava encomenda de bolo, de doces, festas, sabe assim, para fazer. Eu nunca fiquei parada. E tudo foi em torno da comida, Sim. sabe assim? Então, eu venho de uma família que as festas são muita fartura, sabe assim? Panelas e panelas, Geralmente comidas interior e é assim comidas, mesmo. sabe Se tiver assim? muita fartura, já é estranho. Muita fartura de comida e sempre a gente teve no centro, assim, estava no centro dessa cozinha. É engraçado que eu gosto mais de cozinhar coisas saudáveis porque acaba com a faculdade, a gente teve curso de gastronomia. Se eu não me engano, foram 2 períodos de gastronomia. Você pega um pouco da técnica mais do saudável, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu vi a necessidade de fazer alguns cursos também, que eu fiz alguns cursos também. De confeitaria saudável, entre outros, né? E fui agregando isso à minha rotina. Hoje, eu sempre falo para os meus pacientes que o que eu vendo na Felinos ou o que eu ensino a eles no consultório é o que eu vivo na minha prática. Sim. Então, é muito mais fácil, quando você tem um hábito de vida de consumir tudo saudável, você conseguir repassar isso para as pessoas, né? Com certeza. E ensinar também de forma mais fácil. Não que eu não cozinhe algumas coisinhas carregadas no fim de O semana. escape sempre é bom. Sabe? Assim, equilíbrio é tudo. Mas, na maioria das vezes, gira em torno disso mesmo. Interessante, né? O pessoal fala de terrorismo nutricional, né? Não é Ellen, fazer terrorismo nutricional. Pode comer, pode. Agora tem o equilíbrio, né? Sempre bom. Exatamente. Aí você falou aí, tantas coisas para fazer. Como é que tu consegue dar conta dessa rotina? Mestrado, medicina, atendimento, aí tem obra. Como é que faz aí para dar uma... Agora, nas férias, eu tava bem mais relax, né? Então, tava dormindo um pouquinho mais, tava trabalhando mais na questão da Felinos, cuidando mais da administração, que eu ainda faço essa parte dos negócios, né? Resolvendo a questão das obras, mas quando a faculdade inicia, eu tenho que seguir um cronograma de agenda. Então, acordar a tal hora, de tal hora a tal hora fazer isso. Tem ir para a faculdade. Isso. Tem que ter um planejamento por horas mesmo. Tantas horas de tal dia. Estudar, terapia, treino. Então, assim, eu tenho que seguir uma rotina. Isso é uma pauta muito grande da minha terapia com a minha psicóloga, porque... É aquela questão, né? Eu fecho todos os critérios pro TDAH e aí, tipo, uma coisa que a gente percebe é que quando eu não tenho essa rotina ou escrita ou feito uma tabela, se eu acordar e não tiver tudo planejado, o meu dia é todo perdido, porque vira uma bagunça, sabe assim? Então, a minha vida gira em torno de organização de tabela. Eu tenho que ter horários para tudo, né? Então, tem que ter um horário para Felinos, porque muitas vezes sou eu que boto a mão na massa na Felinos, né? Tem as meninas que me ajudam, mas eu sempre estou por lá fazendo toda a questão do controle de supervisão, controle de qualidade, tudo, né? Tenho um mestrado que eu ainda não iniciei a minha dissertação. Não iniciei assim, eu estou no pré-projeto, fazendo pré-projeto, né? É uma pesquisa, mas não estou ainda naquela questão de dados que leva um tempo, um desgaste maior. Mas tem a faculdade que não brinca, né? Em serviço. E ainda tem o consultório. Que nesses dias de férias eu aproveitei e atendi, dei uma desatolada na agenda. Mas agora com as aulas vai voltar, né? Aquela questão de o paciente agendar com mais tempo, de atender também aos sábados. Mas eu dou de conta. Eu digo assim que... Isso é uma pergunta que... a maioria das pessoas fazem para mim, inclusive os pacientes quando chegam ao consultório. E assim, tem um viés, assim, com a questão da faculdade que agrega um pouco, que é como eu já tenho uma área de graduação de saúde nas costas, né, nutrição, eu acredito que eu tenho passado por esses períodos de maneira mais tranquila, né? Eu sei que vai piorar, é normal disso acontecer, né? Mas até agora tem sido um pouco mais tranquilo por conta disso.
Mas eu consigo, eu digo assim, tem dia que você acorda e olha assim, aí Deus vem lá e dá aquela força e diz, vai-se embora, levanta, cuida da tua vida, que se tu não fizer, ninguém faz. Exato. E tá dando certo. Coisa boa é ter rotina, na verdade, também, né? Quando eu vejo que alguma coisa está trabalhando na rotina, eu já fico agoniada e tudo desanda. É incrível, né? Como a gente realmente... Nós somos seres que vivem de rotina. Se a gente perder a rotina... Meia hora acordar atrasada já vira aquela bola de neve, né? E era uma coisa que tu sempre falava pra gente nas consultas. Acho que de todos os anos que tu já acompanha a gente, nessa parte de nutrição, eu acho que esse ano foi... Acho que dos 2 meses pra cá, foi quando a gente, de fato, conseguiu estabelecer rotina de alimentação especificamente. Porque a gente não tinha hora para comer, hora para tomar café, era tudo assim, embolado. E a gente sabe que quando a gente tem essas rotinas bem parametrizadas mesmo, tudo flui mais tranquilamente, né? Tanto na alimentação quanto na vida. Quando você organiza seus horários também fora da alimentação, com certeza, de outras atividades que você tem que fazer, tudo flui. Eu digo assim da alimentação porque ele é como se fosse marcadores, né? Isso. Tem o café da manhã, mas antes você já fez outras coisas, depois você já fez outra. Aí tem o lanche. Aí tem o lanche, aí você já vai fazer outras coisas. Aí tem o almoço. Então, eu acho que pra mim, assim, mudou muito nesse sentido de ser marcadores mesmo. Pra virar, né? Virar a chave. Agora é tarde, agora já é de tarde, agora já é de noite. Então... meio que foi mudando um pouco pra mim também, a mentalidade, né? E tipo assim, foram os meses que vocês tiveram mais resultados positivos, Sim, né? Tá vendo? Vê a diferença. E pra quem tá nos acompanhando, assim, que quer ir mais pra esse lado do emagrecimento, né? Como você falou, você trabalha com emagrecimento já há muitos anos, né? Não só com emagrecimento, né? Mas quais são os principais mitos, assim, ou os mais comuns que você, de repente, combate ali todo dia? Olha... não é assim, é assim. O principal é o de contar calorias. Eita, esse aí é forte. Né? Porque, assim, as pessoas acham que para emagrecer só é preciso contar calorias, só é preciso comer menos e treinar mais, e não é. A gente sabe que tem um monte de coisa envolvida por trás com a questão de emagrecimento. Hormônios, sono, genética... Sim. Composição corporal, né? O próprio lifestyle também influencia. O lifestyle também influencia. Então, assim, não é só contar calorias. Eu vejo muita gente errar com isso, né? Pega um aplicativozinho de celular, que hoje em dia é muito fácil, inteligência artificial, tira foto do prato, tá, que tem tantas calorias, tá dentro do que você pode consumir. Aí faz e sai por meses. Cadê? Emagrece? Porque o corpo não é tão simples assim. O nosso metabolismo não é tão simples. Nosso corpo é muito inteligente. Ele usa de todas as habilidades que ele possui para tentar driblar quando o paciente está tentando emagrecer. Sim. Então, só contar calorias não rola. Na maioria das vezes não é suficiente, não dá certo. Um outro que faz contando calorias, emagrece, tá. Mas é uma coisa assim mais esporádica, mais perdida. Mas eu diria que esses é um dos principais mitos que eu escuto mais no consultório. Que contar calorias só... Aí você vai lá, tá contando calorias, uma dieta super restrita, tá com os exames tudo alterados, vitaminas lá embaixo. Aí, não, tô contando calorias, mas eu tô com minha vitamina B12 cento e pouco. Super compulsivo pra comer. Aí é contando calorias, comendo mais, porque tá ansioso. Então, assim, não é só contar calorias. A gente tem que ver a nossa vida como algo integral, né? Isso, e individualizado, né? Então, assim, a receita de bolo que funciona para fulano não vai funcionar para outra pessoa. Porque cada metabolismo é diferente. Cada pessoa é única, né? Então, pode ser que eu tenha bons resultados, por exemplo, com um ativo emagrecedor com Vinícius, que Felipe já não responda tão bem. Sim. Pode ser que eu tenha um tipo de dieta que Vinícius responda melhor e Felipe já não responda tão bem. Então, assim, tudo isso tem que ser analisado. E só o profissional pode fazer isso. Nenhum aplicativo vai substituir o profissional com a questão dessa observação assim, mais clínica, de uma anamnese mais aprofundada, sabe?
dessa avaliação assim, bioquímica também, que é importante, dos fatores genéticos, do estilo de vida. Muitas vezes o estilo de vida contribui muito para o paciente não ter resultado. Que horas ele dorme, que horas ele acorda. Ele acorda muitas vezes à noite para ir ao banheiro. Como é que está esse cortisol, como é que está a insulina. Então, depende de muita coisa, sabe? Depende mesmo. Eu lembro que manhã, uma vez, comprou uma balança, aquelas balanças da China, que mede toda a sua vida. Se você tá com um nível bom de vitamina, sei lá, uma coisa assim, bem, bem louca. Não dá pra vocês confiar. Só pisando no negócio daquele, né? Uma vida é um negócio, um todo, né? É algo igual aquelas bioimpedâncias que não são tão confiáveis, né? Tem muita bioimpedância no mercado com um preço mais acessível, sim, mas que não tem nem aplicabilidade e nenhuma veracidade de resultados ideal, sabe? Assim, são poucas no mercado que realmente funcionam. Sim. Então, assim, muitas vezes o paciente compra uma bioimpedância de R$200. Sim, na Shopee. Na Shopee. Eita, será que eu podia falar Shopee? E aí vai, né? Faz lá e chega no consultório tentando comparar com o resultado de uma bioimpedância, né? Que vamos dizer que é uma Ferrari. A Ferrari é o melhor carro que existe? Pode ser, né? Assim, não. Vamos botar um carro assim bem... Comparando com o bem, né? Não tem como. Não tem como. Então, assim, isso prejudica muito mais do que ajuda. Sim. Porque o paciente ele já chega mais confuso ao consultório. Já vai bombardeado de informação do que pode e do que não pode, né? Porque sobre emagrecimento a gente tem vários gurus na internet, né? Verdade. Dando opiniões. Vários métodos milagrosos. Vários métodos, várias medicações, né? Várias pílulas, vários tudo. Quando, na verdade, você não pesquisa direito e muitas vezes você está sendo iludido. Com certeza. Porque você não foi num profissional para pedir uma opinião mais assertiva. Então, assim... A gente tem que ter um senso crítico das coisas, né? Eu falo sempre isso no Instagram. Abram o olho, não acreditem em tudo. A mídia tá aí muitas vezes para vender o que é bom e o que é ruim. Exato. A gente tem que filtrar, né? A gente, como telespectador, tem que estar de olho e pesquisar sobre o que você tá. Mas não pesquisar ao ponto de achar que você é o profissional e que você já tem, né, aquela... Você se autodiagnostica, né? Já chega no consultório dizendo o que tem. Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que comer isso. Só vim aqui, teve um paciente que fez assim. eu já fui em todas as nutricionistas. Eu não sei nem porque eu vim aqui na senhora. Eu só vim aqui pra senhora bater as calorias dessa dieta aqui, porque eu sei que eu tenho que comer 1.500 calorias. Eu olhei pra... Eita! Ela disse, eita, mulher, senta aqui, vamos conversar direitinho. Porque, assim, hoje tá muito complicado. Tá. Pode ser para o médico, pode ser para o nutricionista, para qualquer profissional. O paciente, ele já se autodiagnostica, diagnostica sozinho. Ele já se trata, muitas vezes. Ele já chega no consultório. Quando ele vai pro consultório, é porque ele já tentou de tudo que ele podia fazer sozinho e não deu certo. Pelo menos na nutrição é assim, sabe? Poucos são os pacientes. Eu sempre falo assim que, graças a Deus, uma boa parte dos meus pacientes vão ao consultório porque confiam no meu trabalho, porque acreditam. É tanto que meus pacientes são pacientes que já estão comigo há muito tempo. Tipo, eu tenho pacientes que estão comigo desde o primeiro ano que eu me formei. Caramba. 9 anos. Tenho, são uns 5, eu acho. Uns 9 anos já tem que eu tô em acompanhamento. Então, assim, quem me procura é porque conhece o meu trabalho. Tem umas pérolazinhas, assim como na vida de todo mundo acontece algumas emoções, né? Mas, graças a Deus, é uma minoria. Que coisa boa. E aí, a gente tá falando de emagrecimento e não tem como deixar de falar das canetinhas. Qual a sua opinião sobre isso? Eu sempre falo que vieram para ajudar muito o paciente com obesidade. Mas o que a gente vê é que pessoas que poderiam perder 5 quilos, 6 quilos, que não precisariam se submeter a um medicamento, a um tratamento mais invasivo, né? Só com a mudança de hábitos poderiam conseguir esse resultado. Se acomodam em saber que tem um produto, tem um medicamento que pode fazer eles emagrecer sem basicamente eles fazerem nada. Sem esforço, né? Porque basicamente esse paciente que procura para perder os 6 quilos é aquele paciente que não treina e que não faz dieta.
geralmente. Já Então começa ele daí, né? então ele toma a medicação, aí emagrece por quê? Porque não come, teoricamente, né? Sim. E aí, perde os 6 quilos, perde. Mas ele não passa por aquele processo de reeducação alimentar, de mudança de estilo de vida. Parou de tomar, volta tudo de novo. Então, o que é que eu sempre falo? Eu sou super a favor das canetas, seja qualquer um dos tipos que tem aí, que é indicado para cada tipo de caso, né? Mas para usar com responsabilidade. Para usar naquele paciente que realmente precisa. E sob prescrição, né? Para usar sob prescrição médica. Sim, porque Porque as canetas são de prescrição médica, tá, pessoal? Nutricionista não prescreve, certo? Personal também não prescreve. Assim como o nutricionista não prescreve hormônio, é proibido, né? Isso são medicações exclusivas de prescrição médica. E aí o perigo tá no paciente usar por indicação própria dele mesmo, ou de sem um amigo saber, que ou falou, de um amigo que funcionou em mim, tomei tal dose, você toma a mesma dose, né? Olha o perigo disso. É uma medicação como tantas outras. Tem riscos, né, do uso, tem o benefício, mas tem os efeitos colaterais também. Exato. Imagina se você não tá a par de saber esses efeitos colaterais e você é sortudo em acontecer com você né? Então, assim, sou a favor, desde que seja com a prescrição médica e para pacientes que realmente tenham indicação, né? E que entendam que isso é uma medicação que vai te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que mudar o seu estilo de vida. Porque de nada adianta, a gente já tem vários estudos comprovando que o uso de medicações para emagrecimento sem mudança no estilo de vida podem levar o paciente depois a um reganho de peso de até 2 vezes maior do peso perdido. Caramba. Né? Então, assim, será que vale a pena você investir num tratamento tão caro, porque não é barato, né? E não mudar o seu estilo de vida achando que aquilo vai resolver o seu problema atualmente e tá tudo certo, né? Então, assim, eu acho que tá muito disseminado, tomou proporções gigantes. Os amigos médicos aí devem estar se revirando, porque tem muita gente usando sem indicação médica. Comprando em qualquer pessoa, muitas vezes não sabe nem a procedência da medicação, né? Porque são medicações que têm um controle de qualidade, que tem um controle de temperatura. Para vender também tem que ter o controle de temperatura. E aí você vai, hoje em dia qualquer um vende, né? É muito perigoso, é muito perigoso. Então os pacientes têm que estar muito informados e fazer só se for o caso do seu médico lhe indicar. Né? Porque assim, não adianta fazer por conta própria, sem mudar o seu estilo de vida, porque a probabilidade é que você perca algum peso, mas que depois você ganhe o dobro. Então, não vejo lógica, né? Exatamente. É complicado, porque assim, tá tão em alta, né, que às vezes a pessoa é seduzida, de fato, para fazer isso como uma pílula mágica, uma fórmula mágica, e depois acaba se arrependendo de fato, porque acaba tendo mais prejuízo do que benefício. E a gente tem que entender que a nossa vida, a gente só tem uma. Se a gente faz alguma coisa que é meio que irreversível, se acomete ali uma doença, sei lá, alguma coisa, porque eu acho que não é só a canetinha, né? Mas pode ter outros, vamos supor assim, transtornos, talvez, que você tenha talvez uma compulsão alimentar depois, alguma coisa reversa, que aí acaba a vida da pessoa. E está sujeita a tudo, né? Como são medicações novas, claro que tem estudos prévios, mas os estudos não são a longo prazo, não temos estudos muito longos, né? Para realmente falar sobre o que pode ou não causar, né? Mas assim, voltando um pouco, o ser humano, ele já é um pouco... Ele já vive um pouco nessa vibe de querer tudo muito fácil, muito automático, muito na hora que quer. Isso é uma falha muito grande da gente como pessoa. Vez ou outra, eu me pego com esse pensamento também, porque algumas pessoas direcionam para os negócios, outros para a vida pessoal, outros para a alimentação ou para a questão do peso, né? Então, assim, a gente tem que entender que você ganha um peso em um determinado tempo. Então, não adianta você chegar ao consultório e querer perder esse peso todo em um mês. Foi uma coisa que você ganhou com anos.
com anos de hábitos equivocados, né? Exato. Então, não há lógica nisso, né? Então, muitas vezes eu até puxo a orelha ali do paciente porque eles chegam muito apressados, né? E eu não faço a dieta se eu não ver os exames bioquímicos. Sim. Não importante. faço. É que você vai passar Então, uma coisa, né? Pois, se o paciente tiver com anemia, né? Começar uma dieta restrita, sem o nutricionista estar sabendo ali para tratar previamente Exato. aquela anemia, né? A confusão é grande. E aí, muitas vezes eles ficam, mas eu já tô ansiosa para iniciar a dieta porque eu tenho que perder esse peso logo. Eu olho pro paciente e digo, mas você ganhou esse peso em quanto tempo? Pois é. Todo mundo sabe que eu sou muito direta. Eu não tô no consultório para mentir, nem para passar a mão na cabeça de ninguém. Né? Então, assim, você ganhou esse peso em quanto tempo? Você acha que você vai perder em 2 meses? Não vai, gente. Isso aqui é um tempo que a gente tem que traçar as metas. A probabilidade que a gente faz um cálculo estatístico do paciente perder tantos quilos em 1 mês é uma probabilidade, mas às vezes aquele metabolismo daquela pessoa não responde da forma que a gente espera. E às Então, vezes ele tudo não isso faz tudo muda. assim, né, Isso. que foi proposto. Às vezes a gente pensa que o paciente fez 70%, ele faz 20%. Então, assim, tem toda uma questão por trás, né? Então, deixar o paciente inteirado sobre o processo, que é um processo lento, fazer essa educação em saúde no consultório é importante, porque não é legal a gente, como profissional, alimentar expectativas de retorno rápido, de resultados rápidos. Primeiro que não pode. Primeiro que pelo Conselho de Ética do Conselho de Nutrição é proibido você alimentar a expectativa que o paciente vai em tantos dias ficar com aquele físico. Por isso também que é proibido assim a postagem de antes e depois, né? Porque a gente está dizendo que aquela pessoa, se fizer o meu projeto, o meu programa, a minha dieta, ela vai ficar daquela forma. E não é, cada pessoa responde de forma diferente, né? Não é legal a gente, como profissional, fazer isso, porque meio que deixa o paciente mais ansioso. Muitas vezes pode frustrar mais do que estimular. Tu tá entendendo? Sim. Então, assim, trabalhar com expectativas reais. Sim. Deixar o paciente inteirado que emagrecer é um processo lento e contínuo. Que não é da noite pro dia. E que mesmo usando a canetinha, é um processo contínuo. Sim. Demora. Principalmente quando a gente fala de pacientes com obesidade, né? Que é uma quantidade de peso maior para perder, que é uma mudança de vida muito maior. Muito grande. E tem que acompanhar não só as prescrições, mas também musculação, né? Para não ganhar, tipo assim, não perder o que já tá ganhando de benefícios. Exatamente. E também estimular ele a longo prazo, depois que parar as medicações, a manter o estilo de vida, que é o que vai sustentar aqueles resultados. Exato. Você pode não manter o mesmo peso, é normal. Você chegar em um peso X, por exemplo, sair de 100 quilos, cheguei em 70 e ter uma variação ali de 2% para mais, 2% para menos. Um mês eu tô com 2% para mais, um mês é normal. Até porque não tem cristão que fique com um peso só por muito tempo, né? A vida muda, as coisas mudam. O gasto energético em um mês é maior do que em outro mês. E tá tudo bem, né? Mas deixar isso o paciente já inteirado, que é um processo lento. Fazer educação em saúde também é importante. E desmistificar sempre o que eles veem nas redes sociais e que não é muitas vezes, né, coerente. Então, a gente, como profissional, também a gente tem que dar um pouco, assim, dessas aulas no consultório. Eu sempre falo que quando a gente faz uma coisa, sabendo a importância de ser feita, você tem um afinco maior. Então, o paciente pode estar no consultório com a cara desse tamanho, porque eu estou falando um monte de coisa. Eu fico meio que dando aula, fazendo gráfico. Olha, você tem que perder isso, porque esse peso que você tá sobrecarregando seus rins, tá sobrecarregando seu tornozelo, você tá nessa dor não sei aonde por conta disso. Então, é importante o profissional dizer o porquê que ele tem que fazer aquilo. Porque só entregar uma dieta pronta, uma folha pronta, ele vai chegar em casa, vai olhar aquele papel e não vai ter responsabilidade de seguir, porque ele não entende as consequências de ele não fazer. Tá entendendo? Exato. Então, é importante que a gente, como profissional, abra o olho do paciente com relação a isso e deixe ele inteirado do processo, né? Quando
cabe fazer isso, né? Claro, Sim. eu tô falando de pessoas que têm um entendimento, né? E que têm plena consciência das coisas. Sim. Vai acontecer da gente atender crianças que a gente não tem a mesma abordagem, idosos que a abordagem é diferente, né? Mas, no mais, sempre tá fazendo essa educação em saúde, né? Muito interessante. E agora vamos para o outro lado, assim, né? A gente falou de emagrecimento, agora vamos para quem, de repente, não é atleta, mas está ali naquela nutrição esportiva, né? Explicar um pouquinho, inclusive, a diferença, né? É só atleta que tem que ir para o nutricionista? São pessoas que querem manter peso, melhorar uma coisa ou outra? É tanto que, quando eu comecei a atender, eu atendia todos os públicos, né? Gestante, criança, todo mundo, idoso. Hoje eu atendo mais doenças crônicas, né? Estética e nutrição esportiva. E muitas vezes, já algumas pessoas perguntaram para mim, tu atende só atleta? Porque quando vê nutrição esportiva, linka com atleta, né? E não, gente, nutrição esportiva vai abranger também aquela pessoa, por exemplo, que corre, quer ter um desempenho melhor, mas que não é atleta, é um corredor amador. Eu encaixo aí. Aquela pessoa que quer ter uma performance melhor na academia. Aquela pessoa também que quer emagrecer. Sim. Um corredor de rua, né? Um meio maratonista que não compete direto, mas que um dia quer competir sua primeira maratona ou meia maratona. Então, não é só para atletas, né? Acaba que hoje eu atendo mais essas pessoas, mais de qualidade de vida, estética, musculação e corredores. Corredores sempre foi minha paixão. Eu fiz meu TCC com corredores para atletas e atletas. Passei 2 anos fazendo uma pesquisa só com corredores para atletas e atletas também. E estudei muito tempo sobre isso, né? Aí, quando eu cheguei em Serra, eu até participei de alguns eventos, os corredores me chamavam, nossa, eu amava. Hoje eu atendo poucos corredores, né? Mas continuo gostando. E a nutrição esportiva, ela contempla todo mundo que quer melhorar a sua performance, seu desempenho no treino, mesmo não sendo um atleta. Entendi. Você tá entendendo? Que quer ganhar, por exemplo, quer ganhar mais massa, precisa ganhar mais massa. Também, melhorar o aporte físico, a composição corporal. Mas eu vou dar um exemplo clássico, tá? Pra você entender. Vamos dizer que tem um corredor de rua, só que, sei lá, ele tem que fazer 6 km em 40 minutos. Só que ele não tá conseguindo porque ele diz que nos 30 minutos ele já fica muito cansado, já não tem energia, tá tendo muita cãibra. Então, esse corredor procura o nutricionista esportivo para ajustar a composição da dieta, melhorar o aporte de carboidratos, fazer uma suplementação, às vezes, intra-treino, levar uma suplementaçãozinha no bolso, um carboidrato em gel, um mel, alguma coisa do tipo, para melhorar o desempenho, melhorar o aporte proteico, fazer uma suplementação de creatina, ou fazer uma suplementação pré-corrida com palatinose, né? Então, a gente tem várias estratégias para fazer para melhorar isso. Então, assim, também tem aquela pessoa que quer melhorar a massa muscular, também procura nutrição esportiva. Então, são vários públicos que vão se encaixar dentro dessa área, né? Da nutrição esportiva. E você é antropometrista Isaac N2. O que isso significa? E como que você ajuda os seus pacientes com essa questão? A Isaac 2 é uma certificação internacional para avaliação da composição corporal. A gente faz a avaliação corporal por meio de equipamentos como o adipômetro e outros, né? E aí, eu fiz o curso nível 2, estou esperando terminar meu mestrado para fazer o nível 3, porque o nível 3 só faz depois do mestrado. É uma das coisas que eu quero fazer também. O que é que significa a Isaac? É tipo assim, é uma avaliação padronizada. Vamos dizer que o paciente faz uma avaliação comigo com o protocolo da Isaac em Serra Talhada. Se ele for para outro antropometrista em São Paulo que use o mesmo protocolo da Isaac, os resultados tendem a ser muito aproximados, porque a gente usa a mesma técnica, o mesmo ponto de corte, o mesmo ponto de medida, as mesmas tabelas, entendeu? Então, é uma padronização para você conseguir fazer uma avaliação mais concreta, seja com o próprio profissional que está fazendo. Vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que meu paciente ele vai para mim e eu vou medir a prega tricipital dele em um ponto. Eu faço o ponto médio, mas aí pode ser que ele vá em outro profissional
e ele faça 1 centímetro mais para baixo ou 1 centímetro mais acima. Quando a gente aplica aquela prega, aquela dobra cutânea no protocolo de dobras, 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos faz diferença. Então, muitas vezes o paciente vai. Por quê? Porque se eu posso pegar um pouquinho mais em cima e a dobra dá maior. Ou posso pegar um pouquinho mais embaixo e ela dá menor. Você tá entendendo? Então, vai haver muita variação dos resultados. E quando a gente tem uma padronização, seja no consultório, eu fazendo várias vezes aquele protocolo no paciente, no mesmo lugar, eu vou ter uma acurácia melhor de resultados. Sim. Eu, como profissional, vou poder avaliar aquele paciente de forma mais assertiva. E se um dia ele precisar de uma avaliação com outro colega que também tem um protocolo da ISAC, a probabilidade da parecida é bem maior, porque é um protocolo padronizado. Muito top. Então, isso... eu sempre aplico o protocolo da ISAC mais resumido, porque a gente tem 2 protocolos. No protocolo 1, a gente faz um protocolo mais resumido. No protocolo 2, é aquele protocolo para atleta mesmo. Atleta de competição, de alta elite, sabe assim? Que a gente quer ver minuciosamente cada dobrinha, cada diâmetro, cada coisinha do corpo. Aí a gente precisa usar um protocolo com mais acurácia, né? Mas eu acabo aplicando também, faço a bioimpedância e em muitos pacientes, quando já estão com composição corporal muito boa, milimétrica, eu acabo aplicando o protocolo 1 também, para que eu tenha um resultado mais real daquele paciente. E muitas vezes aquele paciente que está com 9% de gordura, ele não vai variar bastante na bioimpedância nos resultados. Mas na adipometria a gente consegue ter uma acurácia melhor dos resultados. Para ver se esse paciente está evoluindo de verdade ou está regredindo no resultado. Então, em alguns pacientes eu uso o protocolo. E é muito legal, muito interessante, porque a gente tem mais um resultado mais fiel daquela composição corporal do paciente. Exato. Muito interessante. E você falou de evolução, né? Já teve algum paciente assim que tu se surpreendeu muito com os resultados? Sim, vários. Mas teve um que foi muito assim, foi uma paciente, na verdade, que ela errou uma medida da dieta. Mas eu vou falar porque as pessoas prestem atenção, tá? Tipo, era 1 colher de servir. Pra medir as coisas, né? Você sabe que eu boto 1 colher de servir, que é aquela maiorzinha que é de medir arroz, né? Ela tem em torno, por exemplo, 1 colher de servir de arroz rasa vai ter em torno de 45 gramas. De arroz cheia, 60 gramas. Ela tava medindo tudo com colher de sopa. Eita! Então, assim, não foi ruim. Porque abaixo do que era para ser. Foi, tipo assim, metade do que era para ser. De algumas medidas, não de toda a dieta, né? Não foi ruim, porque assim, ela saiu de 28% de gordura para 18% em 45 dias. Foi 10% de gordura a menos. E ela queria um abdômen tanquinho. Então, na primeira vez que ela voltou pro consultório, ela tava com o abdômen tanquinho. Mas tirando ela, que foi um equívoco, né? Muitos pacientes às vezes chegam no consultório. Vou citar um exemplo dos pacientes que já estão muito à frente de resultado, né? Que é aquele paciente que já é muito, tem um perfil muscular muito bom, um perfil de gordura muito bom, também mais baixo. E aí muitas vezes eles não veem o resultado mais, porque já está tão refinado, já está tão bom que para você ver o resultado tem que ser um olho bem crítico, né? E aí um dia chegou um paciente e disse assim, eu acho que eu não evoluí nada. E era a primeira vez que ele voltava depois da primeira consulta. Aí eu, por que você acha, né? Ele, não, porque meu peso tá igual, porque não sei o que, aí a gente lá vai fazer a bioimpedância. Aí na bioimpedância já deu que ele tinha perdido, se eu não me engano, 6% de gordura em um mês. Caramba. Só que ele perdeu de gordura e ganhou massa muscular. Aí o peso na balança, né? Aí ele já ficou animado. Quando eu medi as dobras, uma diferença nas dobras cutâneas da primeira vez para a segunda, astronômicas. Caramba. E aí quando eu expliquei tudo para ele, porque o paciente sai do meu consultório todo marcadinho de lápis de maquiagem branco, porque eu faço os pontos, né? E aí ele, meu Deus, eu nunca imaginei ter esse resultado. Eu disse, tu não viu tua barriga no espelho, rapaz? Porque a primeira coisa que denuncia um resultado desse é a barriga, nos homens principalmente. Mas tem muito, assim, muito resultado massa, assim, muito, muito, muito mesmo. Que é porque na hora a gente não lembra de todos, né? Só dos que mais marcam. E esse foi um dos que marcou também. Que top. Eu sempre falo pra Ellen que eu vou ser um resultado positivo.
Já tá sendo, né? Nos últimos 2 Agora meses. já estou realmente assim. Tá muito incorporando a focada. musa fitness, tá, minha filha? Estamos tentando, né? Tá Estamos dando tentando. certo. Então, para você aí que tá acompanhando, gente, balança, só a balança não é um parâmetro confiável. Não. Tem todo um entorno que tem que ser avaliado. Tem todo o entorno. Muitas vezes até assim, o paciente vai com o intuito de emagrecer. Uhum. E ele lá conseguiu, não sei, 3 quilos, a meta era 6, um exemplo. E aí ele fica desmotivado, né? Ah, mas eu perdi só 3 quilos. Mas como tá seu sono? Não, tô dormindo super bem, agora eu não preciso nem tomar mais meu remédio. Já durmo maravilhosamente bem. E o intestino, maravilhoso. A pessoa que conseguia defecar, por exemplo, uma vez na semana, começar a ir 4, 5 vezes na semana, já é uma glória a Deus, né? O intestino, maravilhoso. A pele, super melhores. Então, a gente tem resultados positivos. Então, é importante a gente mostrar também para o paciente que não só o peso na balança influencia, né? Que a gente tem que avaliar todo o entorno do resultado, né? O sono, como é que está a ansiedade, como é que estão os parâmetros bioquímicos, como é que está a disposição, a queda de cabelo melhorou, como é que está a menstruação, voltou a ser regular. Então, tudo isso é importante antes da gente avaliar só o peso na balança, né? É muita coisa, é um globo, é englobar tudo, né? O ser humano como um todo. E a gente falou tudo isso, eu acho que já tá praticamente o quê? Meia hora já, 35 minutos, acredito. E eu falo muito, né? Assim. Mas passou assim tão rápido, é incrível como a gente vai falando, se deixar 45 minutos, olha aí, ó, passou foi muito. Tá vendo? Menina, tá vendo? Nutrição é uma coisa que sempre desperta muitas perguntas, né? Tem muito assunto, muito assunto. Inclusive, já quero fazer o convite aqui para vir novamente pra gente tratar outros assuntos. Já tô com a roupa de vir. E aí vamos para o último bloco, assim, em relação à questão de educação mesmo. Você falou muito aí, né? Os meus pacientes saem com instruções. Desde que você começou, assim, também a se autodivulgar na rede social, o que mudou na percepção, assim, do paciente, na sua percepção? O pessoal saiu realmente mais educado? Olha, realmente eu compreendi o porquê, tenho que fazer isso e tal. Eu recebo muitas mensagens positivas, não só da questão dos pacientes, mas dos seguidores que, por algum motivo, ainda não conseguiram ir ao consultório, né? Então, nem sempre eu fui tão ativa nas redes sociais. Quando eu me formei, eu fazia alguns vídeos, eu tinha um blog na época, um blog. E aí, eu tinha esse blog, postava umas coisinhas lá de maquiagem, essas coisas. Então, muito do que eu tenho de seguidores ainda vieram desse blog. Então, tipo, há 10 anos atrás, o Instagram estava começando a bombar. Eu tinha, naquela época, uns 9 mil seguidores orgânicos, né? Tanto que, se você pegar meu perfil de seguidor, em primeiro lugar, Serra Talhada, aí vem Ipubi, Custódia, Floresta... Aí vem outras cidades aqui de Pernambuco, aí vem São Paulo, porque eu tenho alguns familiares e amigos lá. E tem também, fora do país, os meus pacientes, né? Portugal, Bélgica, Espanha também. Então, acaba ficando mais nesse público. Só que naquela época, para ser um Instagram orgânico, com 9 mil seguidores, era muito, não era? Então, quando eu vim morar em Serra... foi que eu comecei a fazer conteúdos sobre nutrição. Mas eram conteúdos muito esporádicos. Era um vídeo sobre refeições, sobre alimentação, que eu sempre posto muita receita, né? E aí, o pessoal, meu público, é uma coisa que eles amam, são as receitas. Eu posto muitas receitas. Mas quando eu vim morar em Serra, eu comecei a fazer conteúdos mais direcionados. Mas eram coisas bem aleatórias, sabe? E aí, quando a gente começou com vocês, com a House, fazer os conteúdos direcionados, muita coisa mudou. Eu acho que o que engatou, assim, meus conteúdos, que disse assim, Ellen, tu tem que postar mais, foi a pandemia. Porque na pandemia, como eu sou asmática, eu parei de trabalhar e me isolei, porque eu tinha muito medo. E aí, eu ficava muito tempo em casa. Então, eu fazia live cozinhando, fazia live treinando. Pra você ter ideia, na pandemia, a maioria das pessoas, a reclamação é que chegaram no auge da pior forma física. Caramba. A minha foi a melhor. Olha aí. Porque eu treinava todos os dias direito, conseguia ter uma rotina bem equilibrada e foi ótimo, assim, em relação a esse ponto, né, gente? Em relação a esse ponto, só esse. E aí eu fiquei mais próxima dos meus seguidores.
E aí, quando passou a pandemia, a gente começou a fazer os conteúdos com vocês e foi direcionando mais, assim, né? Eu vejo o meu Instagram como uma ferramenta de educação em saúde muito forte. Muito forte. É tanto que eu recebo mensagens de seguidores. Ai, nossa, eu amei saber disso, porque eu não sabia dessa questão. Foi muito bom você trazer. E eu pego muito insight do próprio seguidor. Sim. Então, por exemplo, hoje uma seguidora mandou assim. Eu postei falando de ketchup e mostarda. Aí ela botou assim, Ellen, quais são as marcas mais limpas? Aí eu disse assim, vou fazer um conteúdo para vocês sobre isso e vou sugerir as marcas mais limpas de ketchup e mostarda. Então, assim, os próprios seguidores no direct, eles me dão muitas ideias sobre o que postar. E aí, de um tempo para cá, quando a gente começou a fazer esse conteúdo mais assertivo, mais educação em saúde, mais do consultório para fora também, porque antes era mais receita, isso levou muita informação à galera, Com certeza, né? Então, muitas vezes chega paciente no consultório, eu vi aquele vídeo da senhora falando sobre celulite. Olha aí. Por isso que eu vim aqui, pra gente fazer daquele jeito, sabe? Tipo assim. Então, as pessoas, elas estão... Eu acredito que tá tendo uma mudança muito grande do perfil de informação, principalmente na plataforma mais principal que a gente usa, né? Pode dizer o nome do Instagram? Pode. Principalmente do Instagram. Tá tendo uma mudança muito grande, as pessoas estão começando a mudar a concepção do conteúdo que eles vão consumir e estão direcionando mais para o conteúdo positivo, graças a Deus. Então, eu vejo que nos últimos tempos até está crescendo também muito mais o Instagram, para mim, assim, de seguidor, de interação também, por conta disso. E eu acredito que vai cair por terra essas coisas que não agregam na vida das pessoas, porque, assim, só prejudica de todas as formas possíveis, né? E tem muita gente fazendo conteúdo muito bom, esperando ser visto. Sim. Tem muita gente, tem muito profissional de saúde, por exemplo, fazendo muito conteúdo bom, de instrução, de introduzir a pessoa os primeiros passos, por exemplo, para ter uma qualidade de vida, que é um conteúdo que a gente poderia absorver, que vai somar na nossa vida, esperando ser visto, né? Então, assim, para mim, somou muito os vídeos que a gente fez e ainda faz, né? Porque agora no Viva Leve 2.0, Vinícius gravou meu conteúdo também e soma demais. Está no Instagram. O Instagram não deixa de ser uma vitrine também para o profissional de saúde. É verdade. É uma vitrine também. A gente tem que saber, claro, como é que a gente vai expor essa vitrine, né? Então, por isso que a ajuda de profissionais para tornar essa exposição estratégica é tão importante, né? Mas o profissional que não está no Instagram, infelizmente, ele vai ficar esquecido. Ele vai ficar esquecido. E quando eu falo postar, não é postar qualquer coisa, né? Também, porque não adianta você achar que você vai postar qualquer coisa no Instagram e aquilo ali, de alguma forma, vai lhe trazer algum rendimento, seja de seguidor, de visualizações ou de pacientes, clientes para sua loja, um exemplo. Você tem que saber o que você postar também. É verdade. Então, aproveitar que você já está falando aí dessa parte de rede social, como que tá a tua @? Só para o pessoal também seguir. Não é possível que você assistiu essa aula de Ellen e não vai começar a seguir ela. Siga lá, @nutricionista_Ellen. Ellen com H. Isso. Você vai e achar. Lá tem todas as informações dela, as receitas que ela posta. Os e-books, tem muito material de graça. Clica no link da bio, porque você vai ter tanta coisa boa. Tem muito material grátis que eu produzo e deixo disponível pra galera. Sim. Muito material. E além desse, também tem o Viva Leve, que você falou aí, né? E além disso, a proposta é o quê? Explica aí pro pessoal. O Viva Leve é um programa de emagrecimento e qualidade de vida, né? Que é para aquela pessoa que não pode, por algum motivo, ir ao consultório. Porque ela não pode ir ao consultório, ela vai fazer no conforto da casa dela. Então, a gente tem todo o material gravado, aulas, materiais, e-books, receitas, treino exclusivo para você fazer em casa. Então, é um material muito rico. Tem um grupo no WhatsApp. Inclusive, gente, eu só tenho um número de WhatsApp. E eu estou com esse grupo, né? A gente já está marcando. Nosso primeiro encontro é amanhã, presencial. Ai, que massa. Que a gente vai fazer uma chamada de vídeo com as alunas do Viva Leve 2.0. Pra gente conversar, tirar dúvidas. Então, a gente meio que cria, assim, uma comunidade mesmo. Eu queria até fazer esse encontro presencial. Mas acabou que uma das alunas não poderia vir no dia. E aí eu disse, não vai ser justo
com ela, né? Então eu vou combinar outro dia pra gente fazer um café lá no consultório, tomar um café, conversar, porque é uma comunidade. São mulheres e homens que dão as mãos com o mesmo objetivo, que é ter qualidade de vida. Exato. E aí a gente criou essa comunidade, esse projeto. Muita gente faz também porque mora em outra cidade, não consegue vir ao consultório para fazer o acompanhamento. É ótimo. E também com esses horários um pouco mais complicados por conta da faculdade, eu acredito que vai ter uma tendência maior as pessoas procurarem mais o Viva Leve por conta da minha rotina. Isso é ótimo, é muito bom. Inclusive, aproveito já, começa a seguir, já começa a ver tudo. E vocês sabem, né, gente? Ela falou aqui, ela responde. Ela responde todos os dias. Tá vendo? Eu acho que as meninas até pensam que não sou eu tenho que ficar falando. Muitas vezes o paciente vai ao consultório, né? E aí eu sempre dou meu número pessoal. Uhum. E aí ele olha assim, mas esse número é da senhora mesmo? Eu digo, inclusive eu só tenho um. É um número para os amigos, para a família, para os pacientes. Eu só administro um. Às vezes eu demoro a responder um pouquinho, porque a vida não permite as urgências. Mas eu sempre digo que, for muito gente, pode ligar para o consultório. Uhum. E eu sempre respondo, eu sempre tô lá. Então, assim, sempre tô de olho. Eu vejo uma coisa errada, epa, menina, não é assim. Vamos melhorar esse negócio, sabe? E é importante, porque quando você tem um profissional que pega na sua mão, se torna mais fácil, né? Faz muita diferença, agrega muito e os resultados são bem mais positivos. Verdade. Então é isso, gente. Estamos acabando esse episódio do podcast. Essa palestra, né? Que foi super longa. Mas foi incrível, assim. Eu sempre aprendo muito com ele. A gente caminha junto aí já tem alguns anos e eu sempre estou aprendendo, tanto com ela quanto com o Felipe. E foi um prazer ter vocês e especialmente você aqui com a gente. E vamos marcar os próximos, né? Inclusive, se você tiver um tema, algum assunto que ficou aí de repente com dúvida, bota aqui embaixo que a gente consegue responder nos próximos, né, amiga? Muito obrigada pelo convite, amei. E eu já me sinto pronta para vir no próximo. Olha aí, simbora. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui. E, além disso, nos segue lá no Instagram, @housemed, para acompanhar tudo que a gente está fazendo aí, novos projetos, se Deus quiser, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima, até o próximo House Medcast, com mais um convidado super especial.